Bom dia, meus amigos. Vamos para a leitura do livro Palavras de Vida Eterna. O capítulo de hoje se chama Nas Contas. Carta de Paulo de Tarso. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Carta de Paulo aos Romanos. Vamos agora para as palavras de Emmanuel. Benfeitores garantem, instrutores educam, pastores guiam, amigos amparam, companheiros alentam, adversários avisam, relações ajudam, preces iluminam, lições preparam, dificuldades adestram, provas definem, dores corrigem, lutas renovam, problemas propõem, soluções indicam, atitudes revelam, lágrimas purificam, experiências marcam. Entretanto, segundo a palavra do apóstolo Paulo, todas as criaturas e todas as situações, todas as circunstâncias e todas as coisas foram dispostas nas contas da lei, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Meus queridos, o texto diz por si só, porque convida a todos nós a entendermos que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. É a chamada lei de causa e efeito, ou seja, nós colhemos aquilo que plantamos. E a carta de Paulo aos Romanos, ela procura sintetizar, resumir esse colher daquilo que plantou na vida. Ele diz em carta, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, meus queridos, toda colheita ela é obrigatória, uma vez que na estrada da vida, se as nossas sementes foram frutos da bondade, da caridade, devemos colher da mesma forma a bondade em nossas mãos. Mas o inverso disso, haverá espinhos. E tudo isso ficaremos frente a Deus em nossa consciência, para que nós possamos refazer o caminho. Meus amigos, diante disso temos no livro Paulo Estevão uma passagem da vida de Paulo de forma relevante para o nosso estudo. Um breve resumo. Paulo de Tarso é o último capítulo, é o capítulo Encontro do Mestre. Paulo de Tarso, ele é um prisioneiro, e ele será julgado em Roma, e ele encontra-se em diligências através de soldados romanos. Ele está numa espécie de condicional, e ele vai repousar, se hospedar na casa de dois grandes cristãos chamados Lino e Cláudio, uma choupana, um lar pobre. E diante disso ele vai escrever neste lar acolhedor de dois cristãos, dois mártires, Lino e Cláudia, ele vai escrever a sua última carta antes de ele desencarnar como um herói da humanidade. Essa epístola é a Timóteo, essa última carta, de modo que ele sente uma profunda sensibilidade e começa a chorar de forma melancólica. Mas um anjo toca a sua fronte e ergue esse coração de heroísmo, chamado Paulo de Tarso, e ele refaz o caminho. Então Paulo teve esse momento de lágrimas, de inquietude, porque naquela época em Roma, no primeiro século, os cristãos estavam sendo perseguidos, uma vez que eles defendiam, testemunhavam com as suas vidas o Evangelho de Jesus, a verdade do Cristo. Então, as perseguições encontravam-se intensas, e Paulo tinha ciência de tudo isso, de modo que ele escreve a última carta e fica em lágrimas. Mas no mundo espiritual, no mundo superior, envia um anjo e ergue esse coração
e ele volta a ser aquele homem da verdade, um homem de esperança e de decisões em luta para o bem. Eu vou fazer a leitura para que vocês tenham a noção e a profundidade dessa vida de Paulo já na sua fase derradeira, de modo que para o nosso conhecimento, para o nosso estudo é fundamental. Então, meus amigos, eu vou fazer no segundo bloco. Aguarde um pouco. Voltando, meus queridos, então vamos para o texto, para a leitura. Esse fragmento encontra-se no capítulo Ao Encontro do Mestre, do livro Paulo Esteban, Psicografia de Chico Xavier, ditado pelo querido Emmanuel, em texto. Paulo, acompanhado do amigo, atingiu uma casa pobre nas proximidades da Porta Capena. Necessitando repousar e fortalecer o corpo debilitado, o velho pregador procurou 2 generosos irmãos, que o receberam com imensa alegria. Trata-se de Lino e Cláudia, dedicados servidores de Jesus. O apóstolo dos gentios instalou-se no lar pobre. Então vamos agora à leitura em que ele está elaborando a última epístola a Timóteo, a última carta. E ele sente um momento de tristeza, de melancolia. Então vamos à leitura, queridos. Quando a mão trêmula e rugosa escreve melancolicamente, só Lucas está comigo. O convertido de Damasco interrompe-se para chorar sobre os pergaminhos. Nesse instante, porém, sente afagar-lhe a fronte um como de leque, flabelo de asas que move-se de leve. Brando conforto lhe invade o coração amoroso e intrépido. Neste ponto da carta, recobra novo ânimo e volta a demonstrar decisão de luta, terminando com as recomendações atinentes às necessidades da vida material e aos seus labores evangélicos. Então é isso, meus amigos. Um leque de asas de um anjo tocou a fronte de leve do Paulo de Tarso, segundo as palavras de Emmanuel, no capítulo Ao Encontro do Mestre. Esse toque das asas de um anjo representa a esperança de Paulo e de todos nós, queridos, porque há uma fase em nossa vida que, quando nós somos tocados por um anjo, por um espírito superior, por um protetor, ganhamos ânimos, erguimento, força, luz e esperança. Então, quando o desconforto, o calor da vida envolver a nossa vida, uma brisa suave, um toque de asas de um anjo pode refazer o nosso caminho e nos dar aquele entusiasmo, aquela alegria com a vida. Então, queridos, sejamos seres vibrantes e que possamos insistir, perseverar na boa nova do querido Messias. Vamos sempre nos curvar ao sagrado e nos entregar aos braços luminosos do querido Cristo. Quando tudo ficar difícil, quando as nuvens envolverem o nosso céu, lembre-se que é um amigo espiritual chamado Cristo que cuidará das nossas vidas quando nós buscamos esse querido Jesus sinceramente. Fique na paz, queridos, e até outro dia.